Então, bom dia aí de novo. Esqueci de colocar para gravar, mas tudo bem. Então, inicialmente a gente vai ficar online às terças e quintas, de 10 a 11h30, mais ou menos, meio-dia. Essas meia hora finais, porque o Zoom ele interrompe, né? A gente vai fazer 40 minutos de aula, 10 minutos de intervalo, mais 40 de aula. E aí, os 30 minutos finais aí para dar até meio-dia, a gente vai ficar ou online aqui no próprio Zoom, mas sem gravação, ou então tirando dúvidas lá pelo Google Classroom, tá? Inicialmente, então, terças e quintas. O sábado ainda vai ser decidido. Acredito que hoje eu já tenha alguma posição em relação à aula do sábado com vocês, tá? E aí, mediante o que o pessoal da Grau me passar, eu aviso para a Nábia e a Nábia repassa para vocês no grupo de vocês e eu deixo avisado também lá no Google Classroom, tá bom? E aí a nossa forma de comunicação será pelo bate-papo, deixa eu até abrir o bate-papo aqui. Então será pelo bate-papo, tá? Dúvidas, que vocês, o que for pertinente aí à matéria no bate-papo, vocês podem ir falando, porque se eu deixar o microfone de vocês ligado, vai me dar problema aqui, tá? Então, a gente faz pelo bate-papo. Beleza aí, tudo bem? Tudo ok? Deixa eu ver se o bate-papo está funcionando. Ok, me dá um ok aí, por gentileza. Hoje eu nem vou pedir para vocês ligarem as câmeras, ó que legal, porque eu sei que vocês ficam com vergonha de ligar a câmera. Cadê vocês, meu povo? Falam ok lá no bate-papo, por favor, só para eu saber se está tudo legal, vídeo, áudio, e se vocês entenderam as informações que eu passei. Eu acho que o meu bate-papo não está funcionando. Agora apareceu aqui. Ok, ok. É porque estava travado. Foi mal aí. Vamos lá, então. Na aula passada, eu deixei esse exercício aqui que está aparecendo na tela aí para vocês. E aí falei que a gente ia corrigi-lo nesta aula de hoje, tá? De qualquer forma, eu vou corrigir com vocês aqui agora, mas vou mandar as perguntas lá, vou mandar as respostas lá no bate-papo, ou no Google Classroom, tá? Assim que a gente terminar a aula, eu posto a resposta correta do exercício aí para vocês terem salvo no Google Classroom, tá bom? Exercício de número 1 aí, eu perguntei para vocês o que é uma gama-câmara. Se vocês se lembrarem, já serve como revisão da aula passada aí da gente, a gama-câmara é o aparelho principal da medicina nuclear, tá? Ela é derivada da câmara de cintilação do Roentgen. Roentgen, lá em meados dos anos 70, inventou a câmara de cintilação, e aí, desde então, todos os equipamentos de medicina nuclear, sem exceção, utilizam a gama-câmara para obter as imagens, tá? Nada mais é que um equipamento dotado de um cristal de cintilação. O que esse cristal de cintilação faz? Ele brilha na presença da radiação, tá? No nosso caso aqui, radiação ionizante proveniente de emissão gama. Então, esse cristal, ao entrar em contato com a radiação gama, transforma essa informação em outro tipo de energia, que vai ser captada pelas fotomultiplicadoras, fotomultiplicadas, vai chegar no painel de pulsos elétricos, no sistema computacional, e aí o sistema computacional pega esses pulsos elétricos e transforma em imagem para a gente. Tá? Então, basicamente, a gama-câmara é um equipamento dotado de um cristal que cintila, brilha na presença de radiação ionizante, tá? Lembrando que esse equipamento, a gama-câmara, está presente tanto na SPECT, que a gente falou na aula passada, tanto na PET, PET-CT, PET-RM, nada mais é que o equipamento padrão da medicina nuclear, tá? Algumas um pouco mais evoluídas, com as gamas-câmaras da PET, que absorvem energia acima aí de 511 keV, e algumas mais simples, que é o funcionamento da SPECT, tá? Que trabalha naquela faixa de energia ali entre 100 e 200 keV.
Belezinha? Tá? Questão de número 2 aí, se tiver dúvidas em relação às questões, vai mandando lá no chat, que aí a gente vai tirando as dúvidas, tá? Respondendo aí as dúvidas pertinentes. A questão de número 2, explique resumidamente o funcionamento de uma gama-câmara. Acabei de falar, tá? Você vai colocar a fonte de radiação embaixo desse equipamento. No nosso caso aqui, na medicina nuclear, a fonte de radiação é o paciente. Então, eu coloco o paciente no equipamento. O paciente, ao emitir radiação, esse equipamento vai capturar, vai absorver essa radiação. Lembrando que parte da gama-câmara ali é composta pelo colimador, tá? Que são aqueles colimadores que eu falei para vocês que tem duas funções. Primeira função, barrar os feixes de baixa energia, tá? Ele não deixa passar esses feixes de baixa energia abaixo de 100 keV, que seriam prioritariamente responsáveis pelo artefato de imagem na medicina nuclear, tá? Então, ele barra feixes de energia abaixo de 100 keV, e a segunda função do colimador é permitir que somente feixes perpendiculares adentrem no equipamento, tá? O paciente, ele emite radiação para todos os lados, de vários ângulos, essa emissão, tá? Os feixes biangulados, os feixes que não têm angulação perpendicular, eles representam outro tipo de artefato na medicina nuclear, que é o artefato de fantasma, tá? A imagem, quando ela é processada, ela sai com uma espécie de fantasma ao lado, que não é legal, porque pode ocultar algum tipo de diagnóstico, tá? Então, o colimador, o que ele vai fazer? Ele vai barrar essa radiação que não é perpendicular, e assim só os feixes perpendiculares ao equipamento que serão absorvidos e utilizados para a formação da imagem, ok? Então, lembrando, o colimador tem duas funções. Uma, barrar os feixes de baixa energia. Segunda, barrar os feixes não perpendiculares ao próprio equipamento, tá? Os feixes que ultrapassarem o colimador vão colidir com o cristal de cintilação, que é o cristal de iodeto de sódio dopado com talho. Na presença de radiação, esse cristal ele cintila, ou seja, ele brilha. Esse brilho vai ser convertido em outro tipo de energia. Esse outro tipo de energia aí vai chegar nas fotomultiplicadoras que tem a função de fotomultiplicar, ou seja, de pegar um fóton e transformar em vários, multiplicar esses fótons. Esses fótons que acabaram de ser multiplicados vão chegar na placa elétrica do equipamento, tá? Essa placa elétrica ela é diretamente ligada ao computador, ao sistema computacional, tá? Então, essa energia bate nessa placa que transforma essa energia em pulsos elétricos, e esses pulsos elétricos mandam informação na forma de imagem para o computador. Resumidamente, é isso, é basicamente isso, tá? Então, assim, para facilitar a vida de vocês, lembra que eu falei que eu gosto muito de mapa mental? Mapa mental aqui para você explicar o funcionamento da gama-câmara é colimador, feixe de radiação de energia ideal, setinha, cristal de cintilação, setinha, energia, setinha, fotomultiplicadoras, outra setinha, sistema eletrônico aí, placa eletrônica do sistema computacional. Tá? E por último aí a formação da imagem. Ficou claro isso para vocês? Dúvidas? Se quiser, eu volto. Ficou claro? Conseguiram entender resumidamente o funcionamento? Sim? Beleza. Então, tá bom. Vou tentar fazer mais tarde um desenhozinho de um mapa mental, fotografar e mandar para vocês, tá bom? Repete o mapa mental. Repito o mapa mental e vou desenhar e mandar uma foto para vocês do mapa mental, tá? Então, você tem inicialmente, paciente emite radiação, então você coloca radiação, setinha, colimador, setinha, raios de energia ideal, radiação de energia ideal, setinha, cristal de cintilação, setinha, fotomultiplicadoras, setinha, painel elétrico ou placa de sistema eletrônico, tá? Que essa placa é a que vai receber os pulsos elétricos para transformar em imagem. Mais tarde eu juro para vocês, juro que eu mando o mapa mental lá no Google Classroom, tá? Eu vou fazer, tiro uma fotinha e mando para vocês, pode ser?
que aí já fica para vocês aí como material de apoio. Beleza? Tá tudo ok, né? Beleza, então. Vamos lá. Questão de número 3 aí. O que é SPECT? Meu filho e minha filha. O SPECT é o equipamento mais utilizado na medicina nuclear, tá? Nos dias de hoje, porque ele ainda é acessível e me serve aí para uma gama de vários exames, tá? O SPECT é a tomografia computadorizada por emissão de fóton único. Se vocês lembrarem, eu falei que esse daqui se difere do PET, porque na SPECT eu capto um fóton de radiação gama por vez. Lembra disso? Por isso que é tomografia computadorizada por emissão de fóton único. Tá? No SPECT aí eu vou usar aqueles materiais radioativos que emitem uma única radiação gama. Tá? Entendam que essa única radiação gama não é que ele emite um fóton por vez, não. Ele emite vários. Só que o meu equipamento, ele só trabalha, o meu equipamento SPECT, ele só trabalha com um único fóton. Então, ele capta esse fóton, faz o procedimento todinho da gama câmara e transforma em imagem. Capta outro fóton, faz o procedimento da gama câmara, forma a imagem. E assim vai, tá? Então, ele é a tomografia por emissão de fóton único. Nele aqui, basicamente, eu vou utilizar o tecnésio 99 metastável para obtenção de imagens, tá? Ou todos aqueles outros que eu falei para vocês que são provenientes de reatores nucleares. O galho 67, o iodo 125, tá? O xenônio 133, alguns outros tipos de emissores de radiação gama, ok? Em contrapartida, na questão número 4, que pergunta o que é PET, PET é a tomografia por emissão de pósitrons, tá? Vou falar isso só mais uma vez para vocês, eu acho que até o final da nossa aula eu vou falar mais umas 300 vezes. Não é o PET, não é o pósitron, perdão, que eu utilizo para formação de imagem, tá? A formação de imagem se dá depois da aniquilação desse pósitron, onde, durante essa aniquilação, ele se transforma em dupla radiação gama, tá? Na medicina nuclear, eu não utilizo outra radiação a não ser a radiação gama para diagnóstico, ok? Então, não é que eu vou utilizar o pósitron para formar a minha imagem, não. Eu pego um elemento químico radioativo que decai por emissão de pósitron, utilizo ele dentro do meu paciente. Quando esse pósitron for emitido do núcleo, ele vai colidir com o elétron orbital de qualquer outro átomo do meu próprio paciente. Na colisão entre esse pósitron e esse elétron, a aniquilação do pósitron e a emissão da dupla radiação gama, que elas saem perpendiculares umas às outras, de alta energia, tá? Então, PET é tomografia por emissão de pósitron. Beleza até aqui? Tudo bem? Vocês estão vivos? Já cochilaram? Eu sei que aula online, meu Deus, dá uma vontade de dormir, né? Mas fica comigo, não me abandona não, que eu tenho fé e esperança que vai ser só umas 2 ou 3 aulas online, no máximo, tá? Oremos aí, que saiu uma notícia ontem que talvez seja liberada as escolas na segunda-feira. Então, oremos, meus filhos. Eu adoro dar aula olhando para a carinha de vocês, viu? Então, beleza, né? Vamos lá. Questão de número 5. Explique resumidamente como é obtida a imagem por PET. Deus queira que volte mesmo. Deus queira, viu? Oremos para que isso aconteça, né? Vamos lá. Resumidamente, como é obtida a imagem por PET, tá? Todas as imagens obtidas por PET, elas seguem um protocolo padrão. A gente vai entrar nos protocolos hoje, mas a PET ela é um pouquinho mais fácil de vocês entenderem. Por quê? Eu pego o meu paciente, coloco esse material emissor de pósitron dentro do paciente e aguardo 60 minutos. Professora, para qualquer exame são 60 minutos de captação? Sim, porque se vocês se lembrarem bem, eu falei para vocês que os exames de PET têm maior indicação oncológica,
para rastreamento de tumores e metástases, tá? Então, como eu tenho que fazer um exame de corpo inteiro, basicamente todo exame de PET vai demorar esses 60 minutos. Professora, esses 60 minutos é o quê? É o tempo necessário para o meu corpo captar esse material radioativo nele inteiro, tá? A captação de corpo inteiro de um material que decai por emissão de PET é de 60 minutos, tá? Então, pego o paciente, aplico esse radiofármaco dentro do paciente, aguardo 60 minutos, deu 60 minutos, eu levo o paciente para o meu equipamento e faço um rastreamento, tá? Equipamentos mais modernos fazem rastreamento aí com 20 minutos de corpo inteiro, tá? Os mais comerciais de 35 a 45 minutos, mas vai rastrear o corpo inteiro, é uma varredura de corpo total, tá? Então, a imagem por PET ela é obtida dessa forma. Você aplica o radiofármaco, aguarda 60 minutos, que é o tempo de captação desse radiofármaco no corpo inteiro do paciente, e faça uma varredura ali entre 20 e 45 minutos. Beleza? É assim que funciona. Questão de número 6 aí, existe 3 componentes básicos do SPECT. Basicamente, se vocês citarem qualquer 3 componentes da gama-câmara, está correto, tá? Você tem a gama-câmara, o gantry, e aí você tem a mesa do paciente. Obviamente, se você for falar dos componentes da gama-câmara, você pode falar dos colimadores, do cristal de cintilação, das fotomultiplicadoras, do sistema elétrico, do arranjo eletrônico, que vai ser ligado no computador. Enfim, são 3 componentes básicos. Professora, toda gama-câmara tem esses componentes? Sim, toda gama-câmara, independente se é de SPECT ou utilizada na PET, tem esses componentes básicos, tá? Colimador, cristal de cintilação, fotomultiplicadora, arranjo eletrônico e sistema computacional. Basicamente, são 5 os componentes. Beleza? Toda gama-câmara, não se esqueçam disso. Toda gama-câmara, da mais simples a mais moderna, tem esses 5 componentes básicos. Beleza? E aí, obviamente, se vocês lembrarem, mostrei para vocês que a gama-câmara ela fica acoplada no gantry do equipamento, que a gente chama de gantry exatamente porque ele dá um giro de 360 graus ao redor do paciente, tá? Porque ele precisa captar essa radiação proveniente de todos os lados do paciente. Beleza? Entenderam aí? Sim, mais ou menos. Tudo bem? Tudo bem, né? Então tá bom. Vamos lá. Questão de número 7. Qual é a faixa de energia ideal de emissão gama para os equipamentos SPECT? Meu filho e minha filha, falei isso só umas 300 vezes, hein? A faixa de energia ideal da gama-câmara para SPECT é de 100 a 200 keV, beleza? Que é um dos motivos pelos quais a gente utiliza o tecnésio, tá? Na PET, você tem outro tipo de faixa de energia ideal. Por quê? A PET, como ela trabalha com a radiação gama proveniente de aniquilação de pósitron, essa radiação ela tem energia superior, tá? Geralmente aí 511 keV. Então a gama-câmara da SPECT funciona muito bem com energias entre 100 e 200 keV, tá? A gama-câmara da PET superior a 500 keV, 511 keV, tá bom? A questão de número 8. Cite 4 radionuclídeos utilizados para obtenção de imagens por PET scan. PET, PET scan é a mesma coisa, tá? PET-CT. Vocês vão lembrar aí que são aqueles radionuclídeos que são provenientes dos ciclotrons, tá? Ciclotrons ou acelerador de partículas é um tipo de obtenção de material radioativo diferente, tá? Um pouquinho diferente do que a gente conhece do reator nuclear. Mas, basicamente, eu tenho aí o mais utilizado na PET hoje, flúor 18. Aí eu tenho oxigênio 15, carbono 11, nitrogênio 13 e rubídio 82, tá? Aqui são 4, então basta flúor 18, oxigênio 15, carbono 11 e nitrogênio 13. Esses 4 aqui são utilizados para a obtenção de exames
de PET scan, ou seja, eles emitem pósitron no seu decaimento, tá bom? Lembrando que o flúor 18 é o mais utilizado. Basicamente, todos os exames que eu faço em PET scan, eu posso utilizar o flúor 18, tá bom? 9. Qual é a principal indicação do exame de PET scan? Falei bastante também para vocês. Diagnóstico e rastreamento de tumores e metástase. Professor, posso fazer para outro tipo de indicação? Pode. Tá? A gente às vezes faz PET scan cardíaco para investigação de infarto agudo do miocárdio. A gente faz PET scan cerebral para investigação de morte cerebral, que se vocês se lembram bem, eu falei para vocês que é a exceção à regra de que eu só posso fazer exames de cintilografia em pacientes vivos, tá? Então, eu tenho outros tipos de indicação. Porém, sei lá, 90%, 95% dos PET scans feitos hoje no Brasil são para investigação de tumor e rastreamento de metástase. Beleza? A questão de número 10 aí, explique como é feito um PET cerebral. Meu filho, PET cerebral, PET de corpo inteiro vai ser feito da mesma forma, tá? Você vai utilizar o flúor 18, basicamente aí, marcado com a glicose, que a gente chama de FDG. Vou inserir dentro do meu paciente esse material radioativo, vou esperar o tempo de captação de 60 minutos e vou fazer meu exame, tá? São 60 minutos de captação. No caso da PET cerebral, como eu vou escanear somente a cabeça do paciente, vou fazer o exame, a varredura somente do crânio do paciente, 20 minutinhos de varredura, tá bom? Nos outros aí, quando for de corpo inteiro, de 35 a 45 minutos de varredura. Ficou claro aí? Dúvidas, lamúrias, desesperos, lamentações. Dúvidas no exercício, meu povo, minha pova? Não? Beleza? A gente pode então prosseguir com a matéria? Pode, então tá bom. Não se esqueçam que eu vou postar as respostas do exercício lá no Google Classroom para ficar salvo aí para vocês. E vou fazer o mapa mental, tá? Deixa eu só pegar uma caneta aqui rapidinho, que eu preciso fazer a chamada de vocês. Espera aí. A chamada provavelmente vai ser feita por mim, né? Deixa eu abrir aqui quem são os participantes do trem. Amanda Vidal. Quem é que está com o nome de Borel em nome de Jesus, gente? Quem é Borel? Daniele Ramos, eu vi que tá aí. Borel, se manifeste lá no chat. É o nego do Borel que está assistindo minha aula de medicina nuclear. Que chique, gente. Ismael. Tá aí. Janaína dos Santos e a Janaína Cardoso estão aí. Deixa eu ver quem mais. João Pedro e Lenice. João Pedro, Lenice. Quem é que está com o Borel? Vamos ver se o Borel se manifestou aqui. Presente, presente. Gente, eu preciso saber quem é o Borel, hein? William tá aí. A Luana. Peraí, deixa eu só afastar o participante aqui. Luana presente, beleza. Lucileide Nascimento. Lucileide está aqui. Ludmila está aí também. Cadê? Peraí. É que eu estou pegando o nome de vocês pelos participantes aqui, ó. Ludmila, Nábia. Nábia está aí. Vanessa Souza. Vanessa Souza. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Ismael presente. Coloquei. Yasmin está aí também. Beleza. Só o Borel, que eu não sei quem é o Borel, hein? Alguém descobre para mim, por favor. Ele, inclusive, até saiu. Acho que ele tá será que tá na sala errada? Vamos lá, depois eu descubro quem é. Mais tarde eu faço a segunda parte da chamada, tá bom?
Então vamos lá, meu povo, minha pova, vamos para a matéria de hoje. Hoje a gente vai entrar já nos protocolos. Prometo de coração para vocês, volte presencial a partir de segunda. Eu vou dar uma ênfase especial nos protocolos, tá? Porque eles são detalhados, tem muita coisinha que talvez é bom a gente reforçar para vocês não ficarem tão perdidos, tá? Então, os exames que a gente vai falar hoje, que a gente vai começar a falar hoje, na realidade, são os exames de cintilografia, tá? Esses exames aqui de cintilografia eu vou fazer nos equipamentos de SPECT. Posteriormente, a gente vai falar do protocolo pertinente aos exames de PET, tá? Mas todos os exames daqui para frente que a gente for falar são os exames da SPECT. Eu vou utilizar materiais que decaem por emissão de radiação gama de fóton único. Principalmente aí vocês vão ver que é o tecnécio. Como eu falei para vocês, hoje o tecnécio pode ser utilizado em todo e qualquer exame de medicina nuclear, tá? Então, vamos lá. Coloquei uma figurinha aí para vocês. Esse exame aqui é o mais demorado de se fazer. Esse daqui é o exame de cintilografia óssea. Esta fotinha aqui, bonitinha, ó. Esse exame, vocês vão ver que para a gente da radiologia, ele é mais fácil de você conseguir visualizar a anatomia. Apesar de que eu vou sempre reforçar com vocês. Na medicina nuclear, eu não estudo anatomia, eu estudo fisiologia, eu estudo funcionamento, tá? Mas o sistema esquelético eu consigo visualizar, não com detalhamento, obviamente, mas eu consigo visualizar algumas estruturas aqui. Por exemplo, costela, arcos costais, coluna vertebral, a sombra do crânio, cintura escapular, cintura pélvica, membros inferiores e membros superiores, tá? Neste caso aqui, você vai ter imagens planares em uma direção só, geralmente em 2D, uma dimensão só, perdão. Possivelmente, com reconstrução, eu consigo ficar rodando essa imagem, fazer uma imagem tridimensional, tá? Mas, basicamente, eu vou ver isso daqui. Então, a cintilografia óssea, que é essa da foto aqui, a gente vai falar como é que funciona o protocolo dela, mas basicamente é uma das mais fáceis de eu visualizar as estruturas, tá? As outras vocês vão ver que é um pouquinho mais complicado, mas a gente vai trabalhar aí para treinar o olhinho dos seus para vocês conseguirem. A gente começa falando aí dos exames de cintilografia cerebral. Tenho que informar para vocês, não tem como eu falar sobre todos os tipos de cintilografia. Impossível. A gente separa os mais usuais, os mais utilizados nas clínicas de medicina nuclear para a gente falar para vocês, tá? Então, a cintilografia cerebral aí, ela vai ser indicada para diagnosticar quadros de demência, doença de Parkinson, Alzheimer, a isquemia aguda, principalmente nos casos aí, quando você faz o diagnóstico precoce de isquemia, provavelmente você consegue até diminuir as chances desse paciente ter um AVCI no futuro, tá? Ok, peraí que apareceu o negocinho de 10 minutos aqui para mim. O Lucas Ferreira pediu para avisar que ele está assistindo a aula. Ele quer o Borel. Tá bom. Vou marcar aqui, Lucas Ferreira. É que ele entrou como Borel, eu fiquei achando que eu já estava levando o pessoal do funk para medicina nuclear. Que doido. Já anotei aqui, tá? Obrigada, Ludmila. Vamos lá. Então, a cintilografia cerebral hoje, ela é muito utilizada para você trabalhar de forma aí a prevenir alguns quadros de AVCI, por exemplo, tá? O que é o estudo do funcionamento do cérebro? Basicamente, a gente vai estudar esse cérebro aí de forma a verificar a perfusão dele. O que é perfusão? É a distribuição sanguínea, é o tanto de sangue, o tanto de funcionalidade que esse cérebro tem, tá? Nos casos aí onde a gente consegue diagnosticar a isquemia aguda, o que é isquemia? Eu acho que eu falei de isquemia para vocês, não falei? A isquemia nada mais é que uma diminuição, uma redução do fluxo sanguíneo em uma determinada área
do seu corpo. Eu tenho isquemia cardíaca, eu tenho isquemia renal, eu tenho isquemia hepática, mas a isquemia no cérebro, ela requer um pouquinho de atenção, porque ela pode ser indicativa aí de um problema futuro mais severo, como AVCI, acidente vascular cerebral isquêmico, tá? Onde parte do cérebro desse paciente aí para de receber suprimento sanguíneo, e a tendência, quando você não tem recebimento de suprimento sanguíneo, é a morte do tecido, tá? Então, nos casos aí da cintilografia cerebral, eu tenho o diagnóstico, é muito indicado para diagnóstico aí desses quadros, tá? Demência, Parkinson, Alzheimer, isquemia aguda, obviamente tumores, localizar fotos epiléticos, caracterizar e determinar a morte encefálica cerebral, que eu sempre vou chamar a atenção de vocês para isso daqui, porque em vias de regra eu só faço exames de cintilografia em pacientes vivos, e a exceção é a determinação da morte encefálica cerebral. Por que eu friso tanto? Porque vira e mexe cai em concurso público questões desse tipo, tá? Então, eu sempre vou falar muito bem disso daqui para vocês, tá bom? Nesses casos aí, na cintilografia cerebral, eu vou utilizar como radiotraçador, o radiofármaco, o Tecnésio 99 metastável, marcado com esse tal de SCD aqui, ó, que é o dímero de cisteinato de etila, ou o Tecnésio 99 metastável, juntamente com o HMPAO, que é o hexametil propilenaminoxima. Professora de Deus, eu tenho que saber esse nome gigantesco aqui? Não, tá? O que vocês têm que saber é isso daqui, ó. Qual é o apelido carinhoso desse treco aqui, tá? Então, na cintilografia cerebral, basicamente eu utilizo 2 radiofármacos. O SCD, marcado com o tecnésio, ou HMPAO, marcado com o tecnésio também. Beleza até aqui? Esse outro nome aqui a gente põe só porque para fins de vocês entenderem o que é essa sigla aqui. Mas não precisa aprender esse nome aqui não, ó. Precisa não. Se fixem nesses nomezinhos aqui, ó, que é mais fácil de vocês aprenderem, tá? Então, para cérebro, eu utilizo o SCD, marcado com tecnésio 99 metastável, e ou utilizo HMPAO com tecnésio 99 metastável. Professora, qual é a diferença desse para esse daqui? Como é que eu vou escolher qual que eu vou utilizar? Não é você que escolhe, tá? A literatura fala que você pode fazer o exame utilizando qualquer um desses dois aqui, ou SCD ou HMPAO. Você vai fazer com o que tiver na sua clínica. O que tiver disponível na sua clínica, se for o SCD, você faz com SCD. Se for HMPAO, faz com HMPAO. Professora, se tiver os dois, aí você está numa clínica modernona, tá? Porque geralmente só tem um dos dois. Se tiver um dos dois, os dois, na realidade, você escolhe um e pode fazer. Professora, não tem diferença nenhuma entre um e outro? Não. Para fins de cintilografia cerebral, você não tem diferenciação entre esse fármaco e esse fármaco. Os dois eles vão funcionar da mesma maneira, vão chegar no cérebro da mesma maneira, tudo no mesmo tempo, tudo com a mesma atividade, tá? Geralmente você tem aí somente a diferenciação de fabricante. O IBEM às vezes disponibiliza muito mais, fabrica muito mais ECD do que HMPAO, outro mês investe, tá? Mas o que eu preciso que vocês se lembrem, que eu falei nas aulas anteriores, é como esse fármaco ele não tem função farmacológica, ou seja, ele não interage com o seu sistema cerebral, ele vai servir somente de guia para o tecnésio para dentro do cérebro, então você pode optar ou por esse aqui. Beleza até agora? Tudo bem? Então, ó, SCD ou HMPAO para cintilografia cerebral. Nossa, esse negócio está horrível. Tudo bem? Tá? Qualquer um dos dois eu posso fazer a cintilografia sem maiores problemas. Tá? Os dois vão funcionar da mesma forma. Beleza? Então vamos lá. Deixa eu só tentar voltar aqui, porque o negócio. Travou. Aí.
Então, para cintilografia cerebral, utilizo aí para diagnóstico de quadros de demência, doença de Parkinson. Vocês vão ver que alguns quadros, eu tenho até uma imagem de quadros de depressão, que são diagnosticados pela medicina nuclear, tá? Então, você tem uma série de indicações clínicas aí, mas para todas elas eu posso utilizar ou ECD ou HMPAO, tá bom? Tem a partezinha de protocolos, não se preocupe, tá? Então, olha só, em relação ao preparo do paciente, vocês vão ver que todas as nossas aulas a gente vai falar isso daqui, ó. Preparo, radiofármaco e atividade, vias de administração e obtenção das imagens, tá? Então, o preparo do paciente para uma cintilografia cerebral, nenhum. O paciente não precisa fazer jejum, o paciente não precisa beber água, o paciente não precisa fazer nada. Ele só tem que chegar na clínica no horário marcado, tá? Então, o preparo do paciente não requer preparo especial, tá? Radiofármaco e atividade. Se vocês repararem aqui, geralmente você tem a mesma atividade para ambos os radiofármacos. Por isso que eu falei para vocês que é indiferente eu escolher entre o HMPAO ou ECD. Tá? Nos casos da cintilografia cerebral, os protocolos literários mandam uma atividade mínima de 20 miliquirris. Tá? Então, se vocês lembram lá daquele vídeo da eluição do tecnésio, que eu mostrei para vocês, que é a mulherzinha espanhola fazendo, ela elui o tecnésio, ou seja, ela fabrica o tecnésio no gerador de tecnésio 99 metastável, e aí ela coloca numa seringa, e essa seringa ela coloca lá no quiriômetro. Acho que vocês lembram disso. E aí o quiriômetro dá uma leitura de atividade, tá? Então, no que vocês forem fazer uma PET cerebral, vocês vão fazer a eluição do tecnésio 99, e aí vão utilizar aí o quiriômetro para medir esses 20 miliquirris. Geralmente a gente coloca aí 10% a mais, tá? 10 a 15% a mais, que é o tempo aí que você vai levar esse radiofármaco para administrar no paciente, tá bom? Então, tanto utilizando o HMPAO quanto o ECD, a atividade dessa fonte aqui, para eu conseguir fazer um exame de PET cerebral, é de 20 miliquirris, beleza? Via de administração de ambos os radiofármacos via intravenosa. Obtenção das imagens de 30 a 45 minutos após a administração do radiofármaco, tá? Então, fiz a eluição do tecnésio, marquei o tecnésio com HMPAO ou ECD, fiz a medição aí de 20 miliquirris, aplico no meu paciente via intravenosa, coloco ele na salinha de injetados, ele fica ali de 30 a 45 minutos esperando para começar a obter as imagens, tá? Professora, mas aí você tem um lapso de 15 minutos, certo? A nossa aula vai cair, aí a gente vai fazer aquele 10 minutinhos de intervalo e eu volto explicando essa parte aqui para vocês. Beleza? Daqui 10 minutinhos a gente volta. Beijo, não me abandone, hein? Por favor.